Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre variáveis em JavaScript. Eu sei, eu tô devendo esse vídeo há um tempo a vocês, mas eu só tive tempo de gravar ele agora. Então, vamos lá, beleza? Para quem não conhece o termo, variável é um container, e esse container se comporta de acordo com o valor que tem dentro dele. Pera aí, André, eu não entendi nada. Tudo bem, vamos lá. Imagina que na matemática a gente tinha aquele, x igual a 2, y igual a 3. E quando a gente tinha, por exemplo, x igual a 2 e y igual a 3, a gente poderia atribuir naquelas expressões, 3x mais y igual a tanto, né? Aí a gente fazia, 3 vezes 2 mais 3 igual, aí dá 3 vezes 2, 6 mais 3, 9. Ou seja, a gente tinha como utilizar os valores que a gente descobria, claro, de acordo com fórmulas, e a gente aplicava nas equações. Aqui em programação, a coisa funciona um pouquinho diferente, tá? Quando a gente quer que o programa da gente guarde um valor, seja uma data, seja um nome, seja uma letra, tá? A gente precisa guardar esses valores em variáveis, tá? Na memória do computador, quando a gente declarar uma variável, e a gente vai ver como é que a gente faz isso já, ele pega um espaço na memória ali do computador e fala, olha, o usuário, a pessoa que está escrevendo o código, quer separar esse valor aqui e guardar aqui na variável. Não sei se ele vai usar depois, mas ele pediu para guardar esse valor aqui. Então, aqui em programação, a gente vai mexer com variáveis, a gente eventualmente vai estar guardando coisa na memória do computador. Porém, entretanto, todavia, no momento que a gente fecha o programa, no momento que a gente abre novamente, esse valor ele se perde, porque é na memória RAM que esse valor é armazenado. Mas vamos dar continuidade, tá bem? Em programação, toda vez que você vê um sinal de igualdade, não significa que, por exemplo, sei lá, eu vou declarar uma variável x e eu vou atribuir o valor a ela 2. Eu não quero dizer que x é igual a 2, tá? Aqui a gente lê um pouquinho diferente. Em programação, o sinal de igualdade é chamado de operador de atribuição. E como que ele funciona? Tudo que estiver do lado direito será atribuído ao que estiver no lado esquerdo, tá? Quando eu declarar uma variável em JavaScript, por exemplo, x, eu vou dizer que o x recebe 2. É interessante a gente lembrar disso, porque mais pra frente, se a gente continuar com essa mentalidade de x igual a 2, y igual a, a gente pode se perder na hora que a gente tiver com um problema no código e a gente não estiver sabendo ali onde está o erro, beleza? Então, a gente começa a ler esse sinal de igualdade de agora em diante como sinal de atribuição, que vai atribuir o valor da direita ao elemento que está na esquerda, tranquilo? Então, beleza. Aqui em JavaScript, em qualquer outra linguagem de programação, para ser preciso, a gente tem 3 estágios de declaração de uma variável. A gente pode simplesmente declarar uma variável, simplesmente dou um nome a essa variável ao meu código, certo? Aqui em JavaScript eu vou usar a palavrinha reservada var para criar uma variável, e aí eu preciso dar um nome para essa variável, tá? É importante você ter em mente que nomes de variáveis seguem pequenas regrinhas, tá? Se você vai criar um nome de uma variável, por exemplo, para idade, você não vai escrever idade. Você não vai começar com letra maiúscula, você não vai ter letras maiúsculas assim. É uma boa prática a gente sempre começar com letra minúscula. Então, vá idade, e aí, se eu quiser dar um valor a essa variável eu dou, porém eu só estou declarando. Um segundo estágio é a atribuição de um valor na variável. Se eu tenho uma variável que já existe no meu código, como aqui a gente tem a variável idade, que ela já existe no nosso código, a gente não precisa usar a palavrinha reservada var novamente, porque a gente já declarou uma variável. Se a gente quer atribuir um valor a ela, a gente só pega o nome da variável, que a gente já vai poder chamar em qualquer parte do nosso código, e o sinal de atribuição e o valor que eu quero atribuir. Por exemplo, idade igual 22, certo? Vou botar ponto e vírgula. No JavaScript ele meio que tem ele bota o ponto e vírgula automaticamente, mas
por ser um programador que começou fazendo códigos em C, eu tenho esse vício de estar sempre botando ponto e vírgula. Mas assim, você se sente livre aí. É interessante você botar ponto e vírgula, porque eventualmente se você for para uma outra linguagem de programação, você não vai se sentir perdido. Mas continuando, a gente declarou uma variável e aqui a gente atribuiu um valor a essa variável. Porém, se eu quiser, eu ainda tenho uma terceira maneira de declarar uma variável, que é a inicialização. A inicialização é quando eu declaro uma variável e já atribuo um valor a ela. Por exemplo, var nome é igual a... Se eu vou escrever palavras, a gente tem que colocar ela entre aspas duplas, tá? André. E vou lá. Eu tenho uma variável que foi declarada, aí eu atribuí um valor a uma variável declarada, e aqui eu já inicializei uma variável com nome e o meu valor. Beleza? Tá, André? Beleza. Eu já vi aí que você conseguiu colocar as variáveis, criar as variáveis, mas como é que eu uso as variáveis? Bom, vamos começar bem básico, beleza? Vamos mostrar essas variáveis aqui no console do Google. Eu vou utilizar o console.log e aí dentro dos parênteses eu vou botar o nome da minha variável, no caso, idade, que eu quero mostrar. Se eu salvar, você pode ver que ele mostra aqui a minha idade, tá? 22. Se eu quero mostrar, por exemplo, o nome, eu vou alterar para nome aqui. Ele me mostra aqui o nome, certo? Então, a gente já está utilizando a variável. Se eu quiser utilizar as mesmas variáveis em qualquer outra parte do meu código, agora eu posso. Além de mostrar no console, eu posso juntar no console palavras com minha variável. Como, por exemplo, eu vou declarar novamente aqui idade igual 22. E aqui onde tem console, eu vou digitar uma mensagem. Sempre que for string, ou seja, um conjunto de caractere, a gente vai botar entre aspas duplas, tá? Lembra disso, porque senão, por exemplo, sua idade ele meio que dá um erro, ele fica com esse erro aqui, eu não posso atualizar aqui. Se eu salvar, você pode ver que está dando um erro, está dizendo que está faltando argumento. Isso é um erro de sintaxe. Se eu salvar aqui agora com aspas, ele entende que isso aqui é um texto, tá? Então deixe isso bem em mente. Aqui eu vou botar sua idade e aí quando eu quero concatenar, eu posso botar um mais aqui e utilizar a variável idade. Vou salvar e vou dar um ponto e vírgula aqui. Você pode ver que ele já salva aqui, né? Idade é 22. Porém, tem uma outra maneira, tá? Se eu quero concatenar, mas eu já quero concatenar com espaço, basta eu utilizar o vírgula aqui depois da aspas dupla. Se eu salvar, você pode ver que ele salva aqui e fica tudo igual. Tranquilo? Com isso, eu posso também ter uma variável nome igual André. E aí eu posso concatenar ambas as variáveis numa mesma mensagem, tá? Como por exemplo eu fiz agora, tá? Eu tenho uma variável com idade, eu tenho uma variável com nome, e aqui eu falo no console, no log do console, né? Olá, nome, sua idade e a idade, beleza? Aqui a gente tem a mensagem completa. Olá, André, sua idade é 22. Aqui a gente tem dois tipos de dados diferentes, tá? Eu tenho um número e eu tenho uma palavra, correto? Em programação, a gente tem alguns tipos de dados diferentes, tá? Não entrando muito em detalhes, porque o JavaScript ele meio que ignora isso, mas tem linguagens que pede para você declarar qual é o tipo de dado que você está inserindo. Como o JavaScript ele não pede isso, a gente não vai entrar nisso aqui. Porém, eu vou mostrar a vocês alguns tipos de dados que a gente pode ter, ok? Beleza? Então, nesses dois aqui eu tenho um número inteiro, tá? Ou seja, um integer. Aqui eu tenho um string. O que mais? A gente tem aqui var, por exemplo, nota igual 6.2. Ou seja, aqui eu tenho um número com casa decimal, um float. Aqui eu tenho um caractere ou char. Aqui a gente tem um tipo de dado chamado booleano. E o mais louco, a gente tem um valor que não significa absolutamente nada. Var nulo igual no. Beleza?
Então, eu vou explicar um pouquinho cada um aqui, mas basicamente é o seguinte: quando a gente tem idade, a gente vai adicionar um número e provavelmente esse número é inteiro, porque você não tem idade 13.2 ou 22.5. A gente não conta a idade desse jeito. Então, quando a gente for falar de idade, a gente fala de um número inteiro ou um integer, tá? Quando a gente vai falar uma palavra, a gente salva ela numa string, porque a gente quer que o programa escreva exatamente aquilo que a gente escreve. Ou seja, aqui a variável nome, ela é uma string. E note que entre string e a letra, eu armazenei a palavra em aspas duplas e a letra em aspas simples. Isso é importante você lembrar na hora de declarar variáveis que vão comportar letras e variáveis que vão comportar string. Quando você for comportar uma letra, você só pode e você colocar aspas simples, você não pode botar mais de uma letra, senão dá erro, tá? Esse tipo de dado float é o mais comum aí para números quebrados, tá? Por exemplo, você tem ali notas, você tem resultados de certas divisões, ou seja, tudo que tiver casa decimal a gente armazena teoricamente aí com um número com ponto flutuante. Onde eu botei aqui ligado, o tipo de dado é booleano, tá? E ele só tem dois estados possíveis: ou a coisa está ligada ou desligada, ou 1 ou 0, ou verdadeiro ou falso, certo? Ou seja, ou true ou false. No caso, eu vou deixar true aqui. E aqui no valor nulo ele dá um valor que não representa absolutamente nada, tá bom? Então vamos criar console, certo? Então aqui eu vou criar algumas linhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou botar um console.log e aí eu vou logar cada uma das variáveis, como por exemplo, idade. Vou salvar. E aqui a gente pode ver o resultado dessas operações, tá? A gente tem aqui idade 22, nome André, nota 6.2, letra A. O ligado tá como true, porque a gente setou como true, e o nulo, ele dá esse null, beleza? Bom, e falando aí um pouquinho sobre boas práticas de programação, quando a gente está trabalhando com nomes de variáveis, eu vou declarar três variáveis aqui, como por exemplo, nome, primeiro nome, eu vou botar aqui André, por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável que ela vai representar o meu primeiro nome, tá? Ou seja, eu vou declarar aqui var, e na hora que eu declarar o nome da minha variável, por ser duas palavras, a gente tem uma pequena regrinha aqui. A gente declara a primeira palavra totalmente minúscula e a segunda palavra a gente começa com letra maiúscula. Por exemplo, primeiro nome, certo? E aí eu vou declarar o valor, que o meu é André. E aí a gente vai para uma segunda variável, que no caso seria sobrenome, né? O último nome. E eu vou botar aqui var último nome. E aí eu vou botar o meu último nome, que aí, para quem não sabe, é Souza. Se eu quero concatenar essas duas, eu posso utilizar naquele método do console.log. E aí eu vou fazer o seguinte: olá, vírgula, primeiro nome, vírgula, último nome. E aí eu vou soltar aqui e vou salvar. E você pode ver que ele já me manda uma mensagem com o meu nome completo. E lembrando, o JavaScript ele é case sensitive, o que significa que se você na hora de chamar uma variável você errar, por exemplo, botar nome minúsculo, ele vai dar erro. E um erro de referência, o primeiro nome não está definido. Claro, porque quem está definido é o primeiro nome com N maiúsculo. E aí você vai ter o programa rodando normalmente. Seguindo aqui com as variáveis, a gente ainda tem mais algumas funções que são a operação de incremento e decremento. Por exemplo, se eu tenho uma variável chamada dia, que vai ser, vamos supor, dia 1, e eu quiser um resultado, um cálculo, digamos assim, de dia mais 1, né? Ou seja, no amanhã, eu posso simplesmente incrementar. E eu tenho algumas maneiras de fazer isso, beleza? Eu posso simplesmente pegar a variável dia e botar igual dia mais 1, ou seja, eu estou dizendo que a variável dia, né, vai receber
o valor de dia, que no caso é 1, mais 1. E aí eu vou botar aqui no console.log dia para a gente verificar aqui o valor que sai, e ele sai 2. Do mesmo jeito, eu também posso fazer, para encurtar tudo isso, eu posso fazer mais igual 1, que ele vai juntar toda aquela palavra, colocar o dia, ele vai apagar essa partezinha que eu estou selecionando e vai botar junto com o valor que eu for adicionando. Então se eu salvar, eu continuo tendo 2. Se eu botar 3, eu vou ter 4, tá 2, 3, enfim. Como eu também posso, ao final da minha variável, botar o mais. E aí se eu salvar, de novo, eu tenho o dia com 1 a mais, beleza? E funciona no oposto também, certo? Se eu, por exemplo, se eu tiver no dia 5 e eu quiser dia menos 1, né, eu posso fazer dia recebe dia menos 1, que aí vai ficar 4. Do mesmo jeito, eu posso botar dia menos igual 1 e eu vou ter 4 novamente. Como eu também posso fazer dia menos e eu vou ter 4 do mesmo jeito. E para terminar, se você já viu qualquer outro tutorial de JavaScript na internet, você provavelmente pode ter visto pessoas utilizarem let, const ou até mesmo var, que foi o que eu utilizei aqui para declarar uma variável. Interessante você levar em consideração como cada um desses funciona, beleza? Eu vou começar pelo let, que funciona de uma forma diferente do var, beleza? Enquanto o var, ele me dá uma variável para um escopo do todo o meu código, o let, ele só me dá uma variável para um bloco de código. E a gente vai entender isso melhor quando a gente estiver falando sobre laços de repetição e isso, que eu também vou chegar em breve, tá? Mantenha calma. E aí a gente vai poder entender melhor a diferença de var e let. Já o const, ele declara uma constante, ou seja, algo que não deve mudar no meu código. Como, por exemplo, pi. Eu vou chamar uma constante de pi e vou atribuir o valor ele de 3.14159265. Enfim, eu vou dar aqui um console.log no meu valor de pi. Eu tenho aqui. E se eu tentar mudar o valor de pi, por exemplo, pi recebe 4, né, o pi dos engenheiros, você pode ver que ele me dá um erro de assignment to constant variable. Ou seja, eu tentei atribuir um valor a uma variável que é constante, tá? Então, eu acho que por hoje é só, tá? No próximo vídeo eu vou tentar trazer aí mais operadores para vocês entenderem um pouquinho melhor essa questão de operadores em JavaScript. Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, isso está me ajudando demais. Que eu vou poder estar trazendo mais vídeos como esse aqui para você, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Pratiquem bastante, leiam e a gente se vê na próxima aula.